Esse é o vídeo mais especial da minha vida. Aquele dia vai ficar marcado para sempre na minha memória. Eu tenho muitas imagens que eu vou soltar ao longo do vídeo, então eu vou contando e vou colocando na edição, né, momentos em que eu gravei para vocês verem. Eu gravei pensando nesse vídeo, porque eu falei que eu sempre assisti muito relato de parto, muitos relatos de parto. Só que às vezes eu queria ter visto as cenas acontecendo e eu falei, cara, eu vou fazer isso no meu. E eu consegui. Tudo começou no dia 5 de abril, que foi o dia que ele nasceu. De manhã bem cedo, assim, foi uma terça-feira, eu acho. E eu faço minha unha, né, em casa. E aí a Vicky estava aqui, a gente estava fazendo a unha. E eu já estava com 40 semanas e 4 dias. Eu já tinha passado, né, a minha data provável do parto, que é a DPP, que dizem. Eu vou sempre estar olhando pro lado um pouquinho, porque o monitorzinho tá aqui, tá? Pra eu olhar ele acordar. A minha data provável do parto era dia 1º de abril. E aí já tinha passado o dia 1º de abril, eu estava extremamente ansiosa. Eu passei a minha gestação inteira, cara, super tranquila. Eu não senti ansiedade, porque ansiedade é quando você quer pegar uma coisa que vai acontecer lá na frente e trazer pro agora. E não era isso que eu queria, porque eu sabia que ele precisava ficar ainda um tempo ali na minha barriga para ele estar perfeito, né? Então, até 37 semanas de gestação, a gravidez ela é considerada prematuro, se ele nascer antes das 37 semanas, né? E aí, até antes das 37 semanas, eu estava super tranquila. Quando bateu 37 semanas, eu comecei a sentir muita ansiedade, muita ansiedade. Então, todos os dias eu acordava e pensava, é hoje, é hoje. E aí, ainda que eu sou uma pessoa extremamente cética e tal, eu comecei a ver coisa de lua, coisa de N coisas para ver quando que ele ia nascer. E aí eu ficava prestando atenção na lua, prestando atenção em várias coisas assim, só para ter uma ideia de quando ele nasceria, e nunca acontecia. Então, de 37 semanas em diante, foi muito difícil, porque a ansiedade tomou conta de mim. Eu fiquei extremamente ansiosa. E aí, 37, 38, 39, 40. Eu tava de 40 semanas já. E aí eu tava muito agoniada, já ansiosa e tal. E aí numa terça-feira de manhã, minha unha, quando ela tava finalizando, isso era entre 10 e 11 da manhã. Quando ela tava finalizando, eu senti um pouco de cólica menstrual, como se fosse o início de uma cólica menstrual. Eu, até esse dia, até o dia 5, que foi quando ele nasceu, eu não estava sentindo absolutamente nada. Então as mães, né, dizem que sentem dor na lombar, dor não sei aonde, passam a gestação às vezes inteira sentindo dores assim. Eu não sentia nada. E aí nesse dia, no dia 5, no dia que ele nasceu, eu comecei, quando eu estava finalizando a unha, a gente estava aqui em casa, eu estava sentada aqui no sofá, eu comecei a sentir um pouco de cólica. Até comentei, né? Eu falei, cara, será que isso é trabalho de parto? Eu falei com a Vicky, que ela tava aqui. E aí, beleza, ela foi embora. E aí, quando foi depois de 11 horas, assim, eu fui ao banheiro e saiu o tampão. A cólica tava ok ainda. E aí saiu o tampão mucoso, né? Aquela gosminha que fica ali tampando o colo do útero. Fica uma gosminha ali no meio, tampando o colo do útero, e aí ele saiu. Quando ele sai, quer dizer que tá começando o trabalho de parto. Eu fiquei alerta. O John tinha saído, que ele tinha uma consulta médica. Ele saiu e eu fiquei sozinha. A Vicky foi embora, o John saiu e eu fiquei sozinha. E aí eu comecei assim, depois que o tampão saiu, eu comecei a sentir uma mudança assim no meu espírito. Eu comecei a ficar muito em paz. Me deu uma paz, assim, aquela coisa que excede todo entendimento, né? Eu acredito que era Deus ali me avisando que as coisas iriam evoluir e que eu precisava ter calma. E eu falei, vou tomar um banho. Vou tomar um banho e lavar o banheiro. O banheiro estava sujo. E aí eu falei, vou dar um jeito no banheiro e tomar um banho. Aí fui pro banheiro, peguei balde, né? Coloquei os produtos de limpeza ali. Tá acordando. Coloquei os produtos de limpeza ali e fui pro banheiro.
Eu tomei banho meio que lavando o banheiro junto, assim, né? Dei um jeito no banheiro e tomei banho ao mesmo tempo. Quando eu saí do banho, aí eu senti a contração aumentando. Eu tinha pavor de parir com o cabelo sujo e meu cabelo estava sujo. Eu lavei o meu cabelo. Só que quando eu saí do banho, eu não consegui secar. Ele tava. A contração começou a apertar. E aí, nesse momento, eu falei com a minha médica. Falei, Roberta, minha contração tá. Minha contração começou, já saiu o tampão e eu já tô sentindo dores assim mais fortes e eu sei que isso é contração. Não se trata mais de um alarme falso, isso é contração. E aí, desde o início, eu já comecei a monitorar, né? E já estava vindo desde o início, estava vindo aquela dorzinha bem fraca de 5 em 5 minutos, certinho. 5 em 5 minutos, aquela dorzinha fraquinha e ia embora. Vinha e ia embora, de 5 em 5 minutos. Então, contração ritmada quer dizer trabalho de parto. Então, sim, eu estava em trabalho de parto, mandei para ela, ela falou, Mi, vem. Eu moro 2 horas da maternidade, ela falou, Mi, vem pra cá. Liguei pro John, falei, amor, tá terminando a consulta? Vem pra casa, já deixei as bolsas aqui na sala. Começou, tô em trabalho de parto. E ai, é tão gostoso, foi tão gostoso esse dia. E aí ele veio, a gente colocou tudo no carro, eu tava sentindo uma contração de 0 a 10, eu tava sentindo 4, assim. Já tava já arrochando. E aí colocamos as coisas no carro e partimos para a maternidade. Durante o caminho, ela chegou a 5, né? 5 assim de dor. E é engraçado. Eu tava tão tranquila, tava doendo, mas tava 5 ainda, assim, de 0 a 10, tava uma dor a 5. 5 e eu tava tranquila. Aí em 2 horas do trajeto eu tava mentalizando e sempre relaxando o corpo. Eu durante a contração, ela continuou vindo de 5 em 5 minutos, durante o trajeto inteiro, daqui até a maternidade. E aí, durante a contração, que durava assim, em média, uns 40 segundos de dor, você sente 40 segundos a dor e aí passa. E aí, durante a contração, o bizu é você não lutar contra a dor. Você deixa ela vir. Porque o que vai piorar a situação é você tentar lutar contra a dor. Então, quando a contração vier, se você ficar tipo, ai, 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 tá doendo, ou ficar falando, ou ficar tentando manejar aquela dor ali, é piora. Então, como eu ainda tinha controle sobre o meu corpo, porque mais pra frente você perde totalmente o controle de tudo, eu ainda tinha o controle, né? Eu tava com de 0 a 10, tava com 5 de dor, eu controlava e soltava o meu corpo. No momento de contração, eu soltava o corpo, não ficava trancando, contraindo junto, sabe? Para tentar, enfim, manejar aquilo ali. Beleza, chegamos na maternidade, eu já tava já com aquela dor porque durante o trajeto eu tava com aquela dor que quando vinha a dor eu fazia, controlava minha respiração e eu tava silenciosa ainda. Chegando na maternidade, eu já tava com aquela dor que saíam, eu vocalizava, sabe quando a dor não tá mais cabendo só dentro de você e você precisa vocalizar? E aí eu vocalizava, já tava conseguindo, já tava urrando de dor, né? Tava uma dor, já tinha passado para 6 de dor, assim, né? De 0 a 10 para 6. E aí cheguei na maternidade, quando eu tinha uma curiosidade imensa de saber como que era chegar na perinatal em trabalho de parto, né? Então a gente chega em trabalho de parto, já fica um rapaz lá na frente com uma cadeira de rodas, assim, você não precisa avisar antes, você já chega, ele já tá lá. Ele já tava lá, eu já cheguei já assim meio que me apoiando nas paredes e não gritando, mas eu já tava já
respirando e vocalizando, baixo ainda. E aí tinha um pessoal assim na recepção, e era por volta de 3 e pouca da tarde, 3 e pouquinho. E aí eu cheguei, sentei na cadeira de rodas, já me levaram lá para dentro e o John ficou ali fora vendo a parte burocrática para dar entrada na internação, né? Na emergência. E aí fui lá para dentro, mediram meus sinais vitais. De volta com companhia. E aí eu tinha comido um pouquinho de camarão com macarrão assim no trajeto, só que eu estava um pouco enjoada e aí eu parei de comer e guardei. Então eu só estava com isso no estômago. Aí ela mediu meus sinais vitais, viu ali, mediu uma pressão e me mandou para uma outra salinha para fazer o toque. Aí o toque dói, viu? Aí a gente fez o toque e vimos que eu estava com 3 centímetros de dilatação. Para quem não sabe, a dilatação ela vai de 0 a 10 e com 10 a criança nasce. Tá, tava com 3. Beleza, fizemos o toque e me levaram para uma salinha lá de pré-parto, né? Pra ficar me observando, porque eu tava muito no início ainda para me internar. Então, minha médica chegou logo em seguida, botou as enfermeiras, né, minha médica, aí colocaram o cardiotoco, que é um exame para medir as contrações, os batimentos. Então, o cardiotoco, aquele exame que é uma faixa assim que enrola na barriga da gestante. Colocaram o cardiotoco em mim e me deixaram lá na salinha pré-parto. Minha médica veio e deu novamente o toque em mim, porque quem tinha dado o toque em mim era uma médica lá plantonista, né? E aí minha médica quis novamente dar o toque e confirmou que eu estava com 3 de dilatação. E aí a gente ficou ali naquela salinha, fazendo bobeira. Eu tenho imagens. Primeiro você tem que esterilizar as mãos. Vai começar o quê? O que vai começar? Parto. O parto? Eu não tô sabendo, não. Sono? É seu primeiro parto? Agora. Aqui é a luva. Não quero outro. Deita. Deita. E aí ali a gente ficou de 3 e pouca até umas 5 e pouquinho assim. Eu fiquei acho que 1 hora mais ou menos com o cardiotoco em mim ali. E aí viram que estava tudo bem, beleza. Demos entrada na internação e subimos. Quando a gente subiu para o nosso quarto, que ainda não era a sala de parto, ali começou o negócio. Então de 3 e pouca até 5 e pouca a gente ficou. Eu estava doendo no momento da contração, só que eu estava tranquila ainda, não estava aquela dor insuportável. Ali embaixo eu vomitei, ali nessa sala pré-parto, né? Porque era lá embaixo no hospital. Então eu vomitei ali numa contração, começou a ficar bem intensa, aí eu vomitei 3 vezes, vomitei 3 vezes, porque é comum isso, no momento do trabalho de parto, o corpo ele tende a expelir tudo que tem, então é normal dar diarreia, dar vômito. Eu não tive diarreia, graças a Deus, mas eu vomitei, então o corpo ele quer esvaziar, né? É muito impressionante, é incrível isso. O corpo ele quer esvaziar para estar pronto para o trabalho de parto, né? E aí a gente subiu. Quando foi 5 e pouco, assim, a gente subiu. E ali eu perdi todo o controle que eu estava tendo. Eu perdi todo o controle que eu estava tendo, não consegui. Então, de 5 e pouco até 7 horas assim da noite, a gente ficou lá no quarto de internação mesmo, no quarto. Porque a minha médica estava esperando evoluir para eu ir para aquela salinha do parto, que é onde tem a banheira, onde tem a luz mais baixa, onde a temperatura é mais amena, né? Onde é a sala que o neném nasce de fato. E aí eu fiquei ali em cima eu tive contato com uma dor que eu nunca vou esquecer, que o meu parâmetro de dor mudou. Não existe nada igual passar por um parto normal. Por uma contração. É uma dor impossível. E aí, ali eu perdi o controle e eu gritei muito. Doía. Nossa, como doía. Era uma dor que parecia que estava me quebrando inteira por dentro. Então, os ossos, assim, eles pareciam que os ossos estavam quebrando. Doeu muito.
muito. E ali eu orei, e eu vi que eu não ia aguentar. Eu vi que eu não ia aguentar o parto normal. Porque eu pensei, cara, se eu entrar nesse modo de dor e de que tá doendo demais, eu não vou aguentar. Não vai rolar. Minha médica não estava no quarto, né? Tava só eu e John. Foi muito importante ter ele do meu lado, assim, sem ele eu não conseguiria, porque nos momentos de dor eu agarrava nele, eu apertava ele e eu gritava segurando nele, né? E isso para mim foi assim, foi essencial. E aí eu falei, cara, se eu continuar nisso aqui, eu vou pedir cesárea, porque não tá legal mais, sabe? Não tava legal. Tava uma dor que não tava legal. E aí eu comecei a falar coisas boas. E aí o John me zoava muito, porque no momento que vinha a contração, porque a contração ela é como uma onda, ela vem, aí tem o pico dela e depois ela vai diminuindo. É como se fosse uma contração de cólica mesmo, que o útero contrai, né, para tirar o bebê, para o bebê ir encaixando. E daqui a pouco a dor vai embora. E aí no momento que ela vinha, eu, ao invés de ficar naquela coisa de tá doendo, ai, não vou aguentar, não sei o quê, eu comecei a falar coisas boas. Então eu falava, vem meu filho, a gente tá pronto, você é uma bênção e a gente vai conseguir, a gente já conseguiu. E aí em toda a contração que vinha, aquela dor insuportável, e aí eu falava, a gente já conseguiu, a gente já conseguiu, a gente está pronto, pode vir. E aí comecei a falar isso, E foi isso que fez eu aguentar chegar de 3 de dilatação até 8. Então, de 3 e pouco da tarde, que foi quando a gente chegou, que me deram um toque, eu estava com 3. E até umas 7 e pouco da noite, quando eu estava lá em cima, que aí minha médica chegou e pediu aí vieram, né, me buscaram de cadeira de rodas para eu descer. E ela chegou lá na sala de parto e ela me deu toque, eu estava com 8, foi isso que me ajudou. Porque senão eu não tinha aguentado. Então a gente chegou, eu desci de cadeira de rodas, John sempre comigo, o tempo inteiro ele ficou comigo. Só nesse momento da cadeira de rodas que ele tinha que ir por um outro caminho, porque a gente entrou no centro cirúrgico. Então quando você entra no centro cirúrgico, tem que paramentar e tal, né, quem é acompanhante. E aí ele foi para uma outra salinha lá, e eu fui direto para a salinha de parto, minha médica estava lá já me aguardando, e ali ela fez o toque. Eu estava com 8 de dilatação. Aí já era entre 7 e 8 da noite. E aí ela me colocou na banheira, ela perguntou se eu queria, já estava cheia a banheira, ela deixou cheia uma água quentinha. E aí eu entrei na banheira e fiquei ali. Então eu tava com 8 de dilatação, falei, cara, já tá quase. Eu fiquei ali na banheira, eu tenho imagens, deu ali na banheira. Instantâneo. Vou marcar uma mesmo. Fez o toque novamente para saber? Foi muito bom esse tempo que eu fiquei na banheira, porque me deu uma super relaxada. Eu me senti muito bem. Eu fiquei achando que eu ganharia ele na banheira. Eu falei, vou ficar aqui e é aqui que eu vou ganhar ele. Ele se arranhou aqui, ó. É aqui que eu vou ganhar ele, vai ser aqui e tal, porque dá um efeito anestésico, assim, imediato. Parece até uma analgesia mesmo. E aí ali, quando eu entrei na banheira, veio toda a equipe, né, para se apresentar. Então a minha obstetra eu já conhecia, aí veio a pediatra, veio a anestesista, veio a instrumentadora. Veio mais alguém, não lembro. Aí vieram, se apresentaram e tal, e eu ali na banheira, não entendi direito quem era quem, mas concordei. E aí seguimos o trabalho de parto. Dali meia hora, a contração que tinha diminuído começou a me incomodar, eu comecei a ficar irritada com aquela banheira. Começou a me irritar aquela água quente, começou a doer mais, eu falei, não, quero sair daqui.
Aí levantei um pouco assim, né? Eu tava sentada na banheira e levantei um pouco. Minha barriga ficou pra fora, eu fiquei ajoelhada na banheira, sabe? Pra levantar, porque eu fui levantando em etapas, né? Quando eu levantei essa primeira vez, veio uma contração que me deixou desesperada. Veio uma contração muito forte. E tava ainda vamos colocar de 3 em 3 minutos. Estava diminuindo o tempo, né, entre as contrações. Aí ela veio. E aí nessa contração eu falei, não dá, pedi analgesia. Aí eu já devia estar com uns 9 de dilatação, entre 8 e 9 de dilatação. E aí a anestesista veio novamente, aí ela me explicou que a anestesia poderia, né, adiar um pouco o trabalho de parto, colocar um pouco mais para frente, que já estava muito perto, que de repente não era uma opção. A gente fazia analgesia, porque estava quase nascendo, e aí poderia, de repente, atrasar um pouco o negócio que já ia acontecer. Eu falei, não, eu quero analgesia. E aí, com 8 de dilatação, entre 8 e 9, ela pediu para eu sair da banheira, me paramentou, me limpou toda, e eu tomei analgesia, com quase 9. E aí, ali, eu voltei a curtir o meu parto. Eu voltei a reconhecer as pessoas. Então, eu olhei assim pro John, eu falei, amor, você tá aqui. Olhei pra minha obstetra, porque eu tava em outro canto, a Partolândia, né, que dizem que existe. E existe, você vai pra um outro planeta. Eu tava muito louca. Eu gravei até um vídeo, eu vou colocar aqui. Curti meu parto. Agora eu tô aqui esperando esse teto lindo. O John tá aqui, tá ali. Eu tava naquela banheira, agora há pouco, aqui tem uma banheira, bem aqui tem uma banheira de água quentinha. E aí deu uma super aliviada, mas daqui a pouco também não fez tanto efeito mais não. É agora é esperar. Esse vídeo eu gravei, eu nem lembro, eu não lembro. Eu tinha acabado de tomar analgesia e eu tava ainda eu tava sentindo a contração ainda, a dor. E aí eu peguei o celular pra gravar. E eu não lembro que eu gravei esse vídeo. E depois, quando eu vi esse vídeo na minha galeria, eu falei, cara, que vídeo é esse? E aí, coisa de meia hora depois que ela fez a analgesia em mim, a minha bolsa rompeu. A minha bolsa rompeu durante o trabalho de parto. Então, eu tava deitada, né, na maca, assim, conversando com elas. E aí, eu senti aquele caldo, né, aquela aguinha quentinha escorrendo, assim, por entre a minha perna, né. E aí eu falei, eu falei, acho que alguma coisa aconteceu aqui. Aí ela levantou assim um pano, viu, e falou assim, a sua bolsa rompeu. Beleza. E então minha bolsa rompeu por volta de 8 e pouco, assim, 9 horas da noite, e a gente ficou ali, esperando. A gente foi esperando e conversando, e aí eu senti a contração e a gente ficou ali conversando naquele momento. Foi muito legal, ela é maravilhosa, a obstetra. E aí eu fiquei orando e mentalizando e imaginando ele, mas assim, não tinha nem comparação com o que eu tinha vivido antes, aquela dor absurda que eu tinha vivido antes. E aí, quando foi mais 10 horas assim, mais de 10 horas mais ou menos, que já tinha passado a analgesia praticamente toda, eu comecei a voltar a sentir dor. E me deu vontade de fazer força. Uma vontade de fazer força, assim, que vem. E aí eu falei com ela e ela falou, vai pra bola. Aí eu levantei da maca, eu fiquei de 8 e pouco até 10 horas deitada na maca. E aí ela falou, aproveita esse momento pra você descansar, pra você dormir. Só que quem disse que eu conseguia dormir? Dormir não era uma opção, eu não conseguia dormir. E ela falou, descansa pelo menos, fica aí deitada, relaxa, e foi o que eu consegui. Eu não consegui dormir, não, porque eu estava prestes a conhecer o meu filho, e aí eu senti a barriga mexendo, que ele tem um aparelho de batimento que ela fica, né, monitorando você ali o tempo inteiro, e aí eu fiquei olhando para aquilo, e aí me deu uma ansiedade, assim, me deu muita ansiedade durante o trabalho de parto, né, que é super comum, ansiedade, tremer, ter vontade de fazer cocô. Eu não tive nada disso, graças a Deus. Mas é normal, eu já sabia que era o esperado. E aí a gente ficou ali, e quando foi o momento que começou a me dar vontade de fazer força, ela falou, vai pra bola. Fiquei na bola ali fazendo aqueles exercícios
pélvica, né, para soltar, para ele ir descendo, encaixando. E fiquei ali. Quando foi 10 horas da noite, 10h30, 10h40, assim, alguma coisa assim, ela começou a me dar vontade de fazer força. E aí a gente foi pra maca novamente, porque foi uma posição que eu achei muito confortável de ficar. E aí ela colocou um ferro assim, um ferro de cada lado, para eu colocar meus dois pés, né, para ficar bem aberta. Ai, foi terrível essa parte, assim, eu fiquei bem constrangida. Eu não gostei muito de ficar tão aberta assim, mas precisou, né? Ali naquele momento eu estava me sentindo muito confortável, porque eu estava muito cansada. Eu tinha acordado naquele dia, né? Era o que, umas 5 da manhã, 6 e pouco da manhã, 5 e pouco da manhã, porque estava perdendo o sono, estava tão pesada. E aí, 8 e pouco, eu fiz a unha, né? Então eu estava acordada desde 6 e pouco da manhã. E naquela correria, peguei carro, fomos para o Rio, e eu fazendo força, então eu estava muito cansada. E aí, no momento de fazer força, que a gente estava ali, ela falou, começou o trabalho de parto. Ai, foi muito legal essa parte, porque ela colocou uma luz, assim, né, diretamente ali para mim. John ficou do meu lado esquerdo segurando a minha mão, toda a equipe médica, assim. E aí ela pegou uma banquetinha, ela sentou de frente para mim, assim, olhando bem, né, ali, para mim, assim. E aí, pronto, tinha começado o trabalho de parto. E aí o John fala, eu não prestei atenção na cena, mas eu estava prestando atenção nela, porque ela olhava para mim diretamente e ela falava, é essa força, porque eu perdi um pouco da percepção da dor, e aí eu ficava sempre prestando atenção nela para ela me falar qual era a força que eu tinha que fazer, por conta do erro da perna esquerda ali, que me deu uma desestabilizada, assim, porque era uma coisa que não tinha que ter acontecido, mas aconteceu. E aí, não foi o erro da anestesista, não foi, aconteceu mesmo, não tinha como prever, porque ela me deu a analgesia deitada, então o certo é você sentada, porque você fica de costas assim, ela fura suas costas, ela me deu 2 combinadas lá, não lembro qual foi, a hack, não sei se foi a hack ou outra, realmente não lembro qual foi a analgesia que ela me deu, mas eu precisava ter ficado sentada, e aí por ela me ver sentindo tanta dor, ela me deu deitada para me aliviar, só que aí nisso que ela me deu deitada, aconteceu isso da perna esquerda, e aí beleza, a gente ficou ali. Então a minha guia foi a minha obstetra, ela sentou numa banquetinha assim, numa altura bem baixinha, eu estava deitada para trás, né, deitada um pouquinho para trás, inclinada, ela ficou na minha direção, de máscara, só o olhar dela, então eu prestei muita atenção no olhar dela, ela balançava a cabeça e falava, é isso, e aí eu ia. Porque tinha começado o trabalho de parto. Começou assim, né, do nada, do momento que eu comecei a sentir vontade de fazer a força, John de um lado, a equipe médica do outro, e aí no momento que eu estava ali fazendo a força, eu prestando atenção nela, a força estava correta, ele estava descendo, ele estava quase nascendo. No que ele estava quase nascendo, aí o John fala que teve essa cena, né, que ela levantou, ela estava de salto, né, ela estava com um saltinho baixinho assim, ela levantou, já para pegar a luva. Ela levantou, pegou a luva, tirou o salto e sentou de perna aberta, assim, de frente para mim. Então é um momento muito... Por mais que ela tenha feito muitos partos, é um momento... Cada parto é uma emoção diferente. Então você fica com muita adrenalina, né? Ali, principalmente ela, que é a responsável por tudo estar acontecendo. Então ela tirou o salto, sentou, muito braba. Sentou e ficou ali me dando todo o apoio e falando exatamente qual era a força que eu tinha que fazer. E aí eu ia fazendo a força e fiquei ali. Então de 10 e pouco, de 10h30, 10h40, até a hora que ele nasceu 11h30, foi isso. A gente ficou ali. Ficou ali. Chegou um momento, aí foi muito legal essa parte. Chegou um momento que eu comecei a sentir ele descendo, ele passando pelo meu canal vaginal. E aí é como se fosse como eu estava com a analgesia, estava começando a fazer efeito, porque ela demora, ela não é instantânea assim, ela me deu mais um pouquinho, e aí esse mais um pouquinho que ela me deu demorou para fazer efeito, eu consegui sentir exatamente quando a cabeça dele estava apontando na minha pelve.
Eu não sei explicar, a dor, porque a dor maior é da contração, mas no momento do expulsivo, no momento que ele está passando ali para sair, não dói tanto. A dor maior é na contração. As contrações são extremamente doloridas. Agora, a dor para mim, né? A dor dele passando ali, do expulsivo mesmo, quando ele está saindo, não é uma dor tão absurda quanto a contração. Então foi lindo, foi perfeito. Eu senti a cabeça dele passando. E eu falei, eu tô sentindo, a cabeça dele tá passando. Aí ela, tá, olha, a cabeça dele tá aqui já, coloca a mão. Aí eu, não quero. Eu não quis colocar a mão, porque tem mulher que quer, né, colocar a mão, até puxar e tal, mas eu não quis. Eu falei, não quero colocar a mão, não. Aí ela, a cabeça dele. E a criança, ela não sai, eu tô fechando olhos em que eu tô lembrando da cena. A criança, ela não sai de uma vez só, então, às vezes, em uma contração sai a cabeça, aí a contração dá uma aliviada e na outra contração, na outra força que você vai fazer, que nasce o corpo da criança, né? Então, com ele foi assim. Saiu a cabeça e ficou ali, a cabeça ali. E aí, por mais que tenha demorado uns 2, 3 minutos até sair o corpinho, pra mim parece que foi tudo de uma vez só. Então saiu a cabeça, eu senti exatamente a cabeça dele passando. E na próxima força, muita força, o John fala que parecia que eu explodi de tanta força que eu fiz. E aí na próxima força saiu o corpinho. Ai, não tem sensação melhor. Então é tudo muito hormonal, né? Então a ocitocina explode na tua cabeça. A ocitocina é um hormônio, né? Então a ocitocina, no momento que nasce, que a mãe olha para o filho, e aí ele nasceu, ela colocou ele logo no meu colo, eu peguei ele, eu senti ele quentinho, e eu olhei para ele assim, é uma coisa, que não tem como explicar, só vivendo, só quem já viveu sabe. E aí eu olhei, eu peguei a mão dele, eu passei a mão na cabecinha dele, ele todo roxinho, né? Geralmente eles nascem um pouquinho roxinho, é normal. Ele todo roxinho, eu passei a mão na perninha dele, e eu olhava pro rosto dele, e aí ali a ocitocina explodiu na minha mente, explode, né? Que é o hormônio justamente que vai fazer o leite descer, que vai fazer você amar, né? Essa nova pessoa que tá ali na sua vida. E aí eu mexi no braço dele, assim, eu cheirei ele, eu cheirei a mãozinha dele, eu fiquei ali extasiada. A gente tá falando de você, meu amor. É de você que a gente tá falando. É? Você quer mamar mais um pouquinho? Você quer mamar mais um pouquinho? É de você que a gente tá falando. É de você, meu amor. Você também, né? Mas é como se fosse você sente um fluxo, como se fosse quando você tá menstruada, que às vezes sai um torrão de sangue, abre assim e passa o sangue. E aí depois que a placenta nasce, acaba o trabalho de parto. Foi maravilhoso, ele ficou comigo o tempo inteiro, e aí a pediatra pegou ele só para medir, né, pesar um pouquinho, mas ele ficou um tempão comigo no meu colo, e aí logo em seguida pegaram para só medir e pesar logo assim na sala mesmo ali do meu lado. O John estava junto, e aí trocou a roupinha, colocou a primeira roupinha, né, para ele não passar, para ele não perder tanta temperatura. A gente foi pro quarto viver a nossa vida. Né, meu filho? Né, meu amor?